Qual a melhor maneira de resolver uma desavença que você tem com alguém? Com certeza é um duelo de espadas. Esse é o Resenha Épica, eu sou o Raul. Se você curte conteúdos de história, segue a gente aí no Instagram, curte as postagens, se inscreve também no canal do YouTube que sempre tem coisa legal pra vocês. Hoje vamos falar sobre duelos de espada, e especificamente sobre duelos femininos de espada, quando mulheres usaram essa maneira aí para resolver os seus problemas umas com as outras. Vamos começar por duas mulheres lá de Nápoles, que em 1552 escolheram o duelo para decidir quem ficaria com um partidão, com um amor, com o cara desse triângulo amoroso que eles tinham. O nome delas era Isabella Carrasi e Diambra de Pettinella. Elas se enfrentaram numa luta sangrenta de espadas para decidir quem ia ficar com o Fábio de Cerezola. Elas usaram as espadas chamadas de rapieiras, que inclusive eu tenho aqui uma reprodução quase perfeita da original. Eram espadas de lâmina estreita com mais de 1 metro de comprimento. Essas espadas que as pessoas usavam para fazer esses duelos normalmente eram espadas um pouco mais leves, né? Comumente usadas aí nos duelos. Quem saiu vitoriosa foi a Isabela, que ficou com o Fábio só para ela. Mas será? Os duelos femininos de espadas foram relativamente comuns entre o século XIII e XVII lá na Europa. E não existia assim uma espada feminina, uma espada específica para mulheres. Afinal, pelas regras de bons costumes da época, as mulheres nem deveriam empunhar as espadas. Mesmo assim, em 1135, lá na Inglaterra, quando surgiram os primeiros torneios de espadas, as mulheres participaram, só que vestidas como homens. Inclusive ganharam, chegaram a ser vitoriosas nesses torneios. Os duelos de espadas eram assim um símbolo de status social também, porque uma espada não era algo barato para a época. Então não seria incorreto associar as espadas e os duelos à nobreza e às classes mais abastadas. A própria espada, ela carregava assim características místicas, características relacionadas à honra. O fato de manipular uma espada dizia muito a respeito da moral que aquela pessoa poderia ter na sociedade. Por exemplo, uma espada nunca deveria ser desembainhada à toa. Esse era um gesto muito forte e que tinha muito significado. A lâmina também nunca deveria tocar o chão. E a ética na utilização de uma lâmina poderia influenciar a visão que uma pessoa tinha na sociedade em que ela vivia, na moral, na respeitabilidade que ela carregava em si mesma. Por isso, embora duelos de espadas fossem até ilegais, raramente alguém sofreu uma punição por ter participado de um. Era uma coisa de homens de honra, no nosso caso, mulheres de honra. Uma boa história sobre duelos femininos de espada é a história de Mary Bingham, lá do século XVII. Ela estava sendo ali assediada por um tenente britânico que não sabia ouvir não. E o que ela fez? Se vestiu de homem, fingindo ser o próprio pai, e desafiou esse cara para um duelo. Ela vai conseguir vencer o duelo, vai desarmar esse maluco, e quando ela já tinha ali conseguido derrotá-lo, o que ela vai fazer? Vai revelar sua identidade e vai dizer o seguinte: olha, quando uma mulher diz não, é não mesmo, para completar ali a humilhação. Esses duelos, eles costumavam ir até que a primeira gota de sangue fosse derramada, mas isso depende muito, porque também poderia ir até quando o adversário não tivesse mais condições de combate, ou então quando alguém morresse, o que era muito comum. Os duelos femininos, inclusive, eram muito mais mortais do que os duelos masculinos. Cerca de 80% dos duelos entre mulheres terminavam em morte, enquanto apenas 40% dos duelos entre homens terminavam em morte. Isso especificamente num contexto que foi bem documentado lá na França, entre os anos de 1589 e 1610. Também parecia existir uma inclinação feminina em desfigurar o rosto das suas oponentes, porque isso poderia ser uma humilhação até pior do que a morte, segundo os padrões de beleza ali da época. Outro exemplo é Catarina a Grande, a czarina russa que governou lá no século XVIII. Ela venceu um duelo contra uma prima dela quando ela tinha apenas 15 anos. As motivações que levaram a esse duelo se perderam aí com o tempo. O fato é que a Catarina ela chegou ao poder através de um golpe que ela deu sobre o próprio marido, o Pedro III. Ela é considerada uma daquelas déspotas esclarecidas
E o período de governo dela foi o período em que a Rússia chegou a ser a principal potência lá da Europa. Ela fez com que houvessem grandes avanços políticos, culturais, né, também nas artes e na educação, e também conseguiu expandir o território russo. Esses duelos com espada, eles tinham regras bem rígidas estabelecidas, costumavam ocorrer sempre ao pôr do sol. Não sei porquê, mas isso dá uma dramaticidade aí pro momento, né? Eles acabaram dando lugar aos duelos com pistolas, embora ambas as maneiras fossem utilizadas ali durante o século XVII. Em relação às lutas femininas com espadas, com as Olimpíadas modernas aí no início do século XX, as mulheres têm participação constante na esgrima, né, no que a gente pode considerar os duelos contemporâneos, os duelos modernos com espadas. É isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aí o seu comentário dizendo o que você achou, não esquece de curtir, compartilhar e tamo aí, até a próxima.